Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é a Tânia Buscadora. Eu hoje vou conversar com vocês, deixa eu arrumar aqui um pouquinho ó, o celular. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a consciência. A consciência, ela não é física, ela é uma energia que se expande. Eu mesma, para chegar nesse nível de consciência que eu me encontro, mas ainda tenho muito a aprender, eu tive que trabalhar meus conflitos existenciais, tive que mexer no meu sistema de crenças, tive que trabalhar minha criança interior para me libertar de tudo que está me aprisionando a minha alma, né? Então, a gente para evoluir, como eu já falei, a evolução nossa espiritual, ela não é um destino, ela é um processo constante e contínuo. E exige, sim, a trabalhar a nossa personalidade. Porque todos nós recebemos um nome, um corpo, né? E cada um tem uma história de vida e conforme vai reagindo nessa história de vida, as suas crenças, os seus condicionamentos, ele vai criando um ego. E esse ego é um falso eu. O ego, ele tramita entre as ilusões, entre o que deveria ser, ele se projeta para o passado, ele se projeta para o futuro, ele tem curiosidade, ele tem exigência, ele tem imediatismo, ele não tem paciência. O ego tem raiva, tem orgulho, tem ilusão, tem egoísmo, isso tudo é o ego. E isso tudo aprisiona a mente, aprisiona a alma da pessoa, aprisiona a pessoa e bloqueia ela e não deixa ela crescer. A consciência não. A consciência, ela quer se expandir, ela quer crescimento, ela busca o conhecimento, ela tem comprometimento, porque ela sabe que é dessa forma que ela evolui e ela atinge outras dimensões. E só se atinge outras dimensões se trabalha a nossos falso eu, que é o ego, que é o que nos aprisiona. Então o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos uma pessoa, uma identidade que colocaram em nós. Nossos pais, a sociedade e tudo mais, ao longo da existência, colocaram essa história, essa personalidade em nós. Mas nós temos uma outra identidade que nós temos que criar para nós. E como é que nós vamos criar essa identidade? Trabalhando os nossos conflitos existenciais, mergulhando para dentro. Então, saindo fora da matrix interna e nos libertando. Porque quando nós atingimos um nível de consciência, a gente transcende a morte. A gente perde o medo, não tem mais medo, a gente não se sente mais insegurança. Pelo contrário, a gente se sente fortalecida, a gente fica blindada. Porque a consciência nos blinda, ela nos fortalece. Já o ego não, o ego cria uma máscara e a vida acaba sempre arrancando essa máscara. Seja lá de quem for, e é muito doloroso, porque dói bastante. Mas, infelizmente, às vezes é o único jeito de fazer a pessoa evoluir. Como nós estamos na era de aquário, que eu já falei no outro vídeo, essa era, ela mostra toda a verdade. A verdade está revelada para todo mundo. Aliás, gente, quem quiser saber de política, de geopolítica, de religião, de história, quiser saber do que quiser, tá tudo na internet. Nessa era de informação, a ignorância é uma opção. Mas quem quiser buscar, quem quiser questionar as verdades que passaram para nós ao longo das gerações e de história, chega às verdades sim. Vou voltar para a consciência. A consciência, ela busca a verdade, ela se movimenta na percepção de tudo. E ela mostra a verdade. Quem mostra a verdade é a consciência. Agora, se não quer seguir aquela verdade, bom, aí é uma escolha da pessoa, nós temos livre-arbítrio. Não segue, mas terá consequências, seja na área que for da pessoa. Não interessa a área que for dela. Se a consciência te mostra a verdade, é essa aqui, ó. Não quer fazer nada, não faz, é uma escolha que tu fez. Mas terá consequências. Virá as consequências para ti. O ego, o que o ego gosta? O ego gosta do conforto, da zona de conforto. O ego gosta das ilusões. Ele adora as ilusões, adora o prazer, adora o conforto. É isso que o ego faz. Mas a vida não é assim. Para nós crescer, nós temos que enfrentar as nossas sombras. Nós temos que enfrentar os nossos condicionamentos. Nós temos que enfrentar os nossos conflitos existenciais. Porque a consciência, como ela não tem tempo, ela é temporal, ela está sempre no aqui e agora. E é tão lindo estar aqui no agora. E a gente sabe quando está em nível de consciência, porque a gente sente uma presença. É presença pura, é uma energia pura. É a consciência com a consciência mesmo. Não existe ego, não existe ilusão, não existe conflito, não existe medo, não existe nada. A, B, C, D, isso nada existe. Isso tudo fica lá para onde tem que ficar mesmo.
Tu te sente uma força, tu te sente blindado e te guia. Essa é a consciência. É tão lindo estar consciente, gente. É tão lindo estar aqui agora. E para estar consciente, é só cuidar da mente, cuidar do ego, trabalhar nossos conflitos existenciais. Trabalhando os conflitos existenciais, a gente se liberta. E no momento que a gente se liberta, a gente fica livre. Fica livre, então, para crescer, para buscar o conhecimento, para evoluir. E com essa evolução, a gente começa a entrar em mistérios metafísicos. Porque o mistério já está dizendo, é mistério. Quem disse, ó, eu tive um mistério, não teve não. Porque o mistério, ele aparece do nada para ti. E então tu mergulha ali, e ali então se dissolve uma outra situação para ti, que eu não vou entrar agora, que é um negócio metafísico mais profundo. Mas a consciência te leva para os mistérios da vida. A consciência é que nem camada. Quanto mais tu vai te aprofundando, ou quanto mais tu vai te evoluindo, aí tu que sabe, se tu vai te aprofundando ou vai te evoluindo, todos os dois estão na mesma. Tu tá em nível de consciência e ela te leva assim, ela te leva por caminhos metafísicos, onde tu sente que tu estás aqui de passagem, onde nada e nem ninguém te atinge, nada. Dá até pena quando certas pessoas pensam que pode te atingir, porque elas estão baseadas no ego, elas estão na escuridão da alma, elas estão numa profunda ignorância que é digna de pena, sabe? Então essas pessoas a gente tem que deixar para lá e a gente tem que evoluir. Até pelo contrário, mandar luz para que elas evoluam, porque elas nem, quando elas estão num processo de evolução, elas não estão preocupadas com essas peculinhas, com coisas baixas, com coisas insignificantes, com coisas pormenores. As pessoas vivem no piloto automático, elas ficam presas a ideologia, presas a dogmas e não crescem, ficam presas à zona de conforto e não crescem, ficam presas no fulano, no ciclano e não crescem. E não é para isso que nós estamos aqui para evoluir. E é a coisa mais linda evoluir. Aliás, é a maior liberdade que pode existir para um ser humano é evoluir. Quem começar a evoluir em nível de consciência, porque a única forma de evoluir, a gente atinge um nível de consciência, aí então sim, a gente sabe que está evoluindo. E a gente solve de muita coisa, a gente desprende de muita coisa, a gente prefere até ficar sozinha, sabe? Porque não há solidão, a gente não sabe o que é solidão. A nossa energia nos basta, a gente precisa desse espaço pra gente crescer. Porque tu começa a entrar num grau de evolução, nos mistérios da vida, e tu não tem ninguém para conversar contigo nesse nível de consciência, tu não tem. Então quando tu vê, tu tá falando abobrinha, falando besteira, conversas vazias, besteirada, tu tá falando porque tu não tem o nível de consciência que te acompanhe, porque aí tu tá com a consciência mesmo, aí tu cada vez precisa mais desse espaço metafísico em que a gente fica só com a nossa consciência. E claro que essa consciência nos blinda, então ela nos direciona. Isso é a coisa mais linda que existe. Quer ver uma coisa de consciência que eu vou falar para vocês? Eu não posso tomar muito café, embora eu seja apaixonada por café, mas eu tô tomando demais, então eu tô dando uma pausa. E daí me veio assim, me veio na cabeça, boldo. Bom, aí eu passeava caminhando, né? Eu digo, bom, me veio um boldo, mas eu não saí para comprar boldo nem nada. Eu fui caminhando, né? Isso ano passado aconteceu comigo. E aí onde eu caminho muito, né? Então eu caminhando umas 10 quadras aqui da minha casa, eu encontrei muita plantação de boldo, muita. Então eu tirava ali aquelas folhas grandes, sabe, de boldo, e eu arrancava elas dali, né? E agradecia, muito obrigada. Eu tô arrancando as folhas aqui, com licença, porque elas são uma família. Ela tem o tronco dela e se espalha, tem a raiz lá embaixo e se espalha as folhas para tudo que é lado. Então é uma família, e dá até flor, uma flor roxa, uma flor lilás, coisa mais linda o boldo dá. Aí eu disse assim, bom, licença, mas eu vou arrancar umas folhas aqui, muito obrigada, para fazer vai substituir meu café, o boldo, porque eu boto 2 folhas bem grandes daquelas e fica forte, então é como se fosse um café para mim, pro meu corpo, é ótimo, ele adora e eu também, eu e meu corpo somos um só, entende? Bom, mas um dia eu vou entrar sobre isso com vocês, corpo, a alma, a consciência, a mente, um dia eu vou entrar sobre isso. Bom, mas aí, então, voltando aqui pro boldo, né, aí eu colhi as flores e trouxe. Aí, quando passou esses tempos agora, eu digo, vou lá buscar, que tá terminando, tô com 3 folhinhas, eu vou lá buscar mais. Fazia tempo que eu não ia para aquele lado. Pois deu um frio, eu moro aqui em Curitiba, né? Deu um frio tão grande, mas foi um frio danado aqui em Curitiba, que eu fui lá para buscar as folhas, não tinha mais nada. Não tinha mais, acabou. Eu acho que o frio
trouxe sofrimento para as plantas. Claro que trouxe a geada, muito frio intenso, trouxe sofrimento para as plantas. E elas acho que morreram. E aí o pessoal ali que plantava, acredito que podaram ela, cortaram, porque ela estava bem baixinha, só o tronco, não tinha, de certo, morreram e o pessoal podou, né? Não tinha mais uma folhinha, nada. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu com as minhas plantas? Eu pensei, o que aconteceu com meus boldos? E agora o que eu vou fazer? Mas tudo bem. Eu digo, pode deixar que eu vou achar boldo. Essas aqui, muito obrigada, elas me serviram, foram muito úteis, meu corpo agradece, me fez bem, mas eu vou achar boldo, eu vou achar de novo. E vim caminhando, né, isso umas 10 quadras daqui, e vim caminhando pensando, né, pensando no boldo. Quando eu olho assim, pro outro lado da calçada, eu vejo uma casa com um monte de folha espalhada. Eu digo, mas aquelas folhas parecem boldo. Eu digo, será que é boldo? Porque eu estava assim, no lado da calçada, as folhas estavam no outro. Eu digo, será que é boldo? E de longe assim, eu não enxergo muito. Eu digo, eu vou lá ver. Atravessei a rua e fui lá. Gente, era boldo. Eu fiquei tão feliz, gente. Eu digo, muito obrigada. Gratidão por esses boldos. Muito obrigada. Ai, me dão licença, mas agora eu vou pegar um monte de folha aqui de vocês e vou levar para minha casa. Mas o que aconteceu ali, gente? Por que eu falei esse detalhe para vocês do boldo? Por quê? A consciência. Porque quando eu vim lá quando eu vim lá da onde eu fui buscar, que eram umas 10 quadras, esse aqui é até mais perto, viu? Bem mais perto. Aqui acho que me dá umas 4 quadras, lá dava 10, onde eu buscava antes. E o que aconteceu? Quando eu fui lá, não tinha mais, eu digo, bom, eu entendi que elas tiveram que ser podadas, porque certamente o frio intenso que foi, acabou trazendo sofrimento para elas, tiveram que podar lá e elas morreram, né? Terminou o ciclo delas. Mas eu agradeci que elas foram muito úteis para mim. E eu vim vibrando na energia do boldó. Porque quem é que faz isso? Tu acha que é a mente, é o ego? Não, é a consciência. É a consciência que faz isso. E a consciência fez eu olhar pro lado. Porque, gente, quantas vezes eu passo ali? Depois eu pensei, mas quantas vezes eu passo ali e nunca vi essa casa com esses boldos? Nunca vi, nunca vi mesmo. E olha, cansei de passar o ano passado, quando eu tenho que buscar boldo, eu passo ali, né? Já passava até pelaquela calçada e por essa. Pode ser que o boldo tivesse pequenininho, né? E eu não vi, sei lá, mas o fato é que eu nunca tinha visto. E por que que eu vi? Porque a minha consciência me mostrou. A consciência mostra para nós, a consciência mostra a verdade, a consciência quer conhecimento, ela quer presença, ela quer evolução. O ego não, o ego quer exigência, o ego quer aparecer, o ego quer se mostrar, o ego quer ilusão, o ego quer fofoca, o ego quer raiva, o ego quer prazer, o ego quer... Deus que me perdoe com o ego, é o falso eu. Quer ser falso, fica no ego. Infla o ego, mas a vida vai lá, puxa o tapete, a vida puxa o tapete, e aí desmorona tudo. Acaba tudo. Aí, como o ego não tem energia, a pessoa entra em depressão, ela entra em ansiedade, ela fica irritada, ela chora, ela não dorme, ela vai pro médico tomar remédio, patati patatá, porque o ego dela desmoronou, porque o ego não tem energia, a energia dele é falsa. Quem tem energia incomensurável é a consciência. A consciência, tu tá sempre, tu pode vir o problema que tiver, tu resolve, porque a consciência tá ali contigo, ó. Ela te abastece de uma energia e de uma força que tu nem imaginava que tinha. Quando tu vê, pumba, tu resolve aquele. Vem a solução para ti. Pode vir outro problema que vem mais solução para ti, porque vem mais energia. A energia da consciência é inesgotável, porque a consciência é o nosso elo que nos liga ao Criador. A consciência opera através da percepção. E ela nos direciona, ela nos guia e nos blinda. É a coisa mais linda estar em nível de consciência. E essa energia é para todos nós. Todos nós temos a consciência e temos o ego. Agora escolha. Quer ficar se iludindo, alimentando o ego, achando que vai ficar sempre assim? Não vai. Que uma hora a vida vai puxar o teu tapete e o ego vai fazer tudo desmoronar. Vai ficar até doente, como muitos ficam, né? Agora, se tu quer ficar em nível de consciência, se tu quer buscar, trabalhar os teus conflitos existenciais, te encontrar contigo mesmo, sentir aquela presença, aquele centro, tu não tá à deriva da vida, tu tem um centro. E tu sente quando é a consciência contigo, que é só a consciência contigo mesmo. Tu sente muita paz, tu sente muita leveza. E tu sabe que ali tu estás no aqui e agora, ali está em nível de consciência. E isso é simplesmente maravilhoso, é divino. Eu amo a consciência. Bom, gente,
É como eu falo, pelo amor de Deus. Agradeço quem vê meus vídeos aí, viu? Porque eu falo muito. Eu já disse que na outra existência eu devo ter engolido uma caturrita, do jeito que eu falo. Mas o que, que é isso? Eu tenho muita energia, viu, gente? O fato é que eu tenho muita energia. Mas enfim, eu quero agradecer a todos que viram meus vídeos passados, que deixaram comentário para mim, viu? Muito obrigada, gratidão mesmo por quem vê meus vídeos, viu? Se eu puder estar ajudando pessoas que eu nem conheço através dos meus vídeos, pode ter certeza que é o meu objetivo e eu fico muito feliz, viu? Que eu faço esse vídeo aqui para somar com vocês, viu? Bom, muito obrigada então para quem vê. Ah, deixa eu falar uma coisa. Ah, peraí, deixa eu ver se eu lembro o nome. Ah, peraí, Helena. Oi, Helena. Deixa eu mexer aqui no meu cabelo, Helena. A Helena deixou um recado para mim, né? Que ela gostou do conteúdo do vídeo da Era de Aquário, né? E que ela gosta do meu cabelo. Helena, eu quero dizer pra ti que o meu cabelo é natural, ele é crespo, viu? Ó, ele é natural, eu não faço absolutamente nada, eu só pinto ele, porque de origem eu sou morena, mas agora com a idade não dá mais pra ficar de cabelo moreno. Então eu pinto ele há anos já, adoro a cor dos meus cabelos, gosto dos meus cabelos, ele é crespão. Eu lavo ele pronto, não faço mais nada. Porque se eu pentear, ele vira um abajur desse tamanho. Então eu tenho que deixar ele natural, assim. No passado eu brigava muito com meus cabelos, há uns 40 anos atrás. Agora eu amo, adoro de paixão meus cabelos. Tô deixando até crescer. Vamos ver, quase não cresce, mas de repente cresce mais. Mas de qualquer forma, muito obrigada, viu, Helena, por ter elogiado meus cabelos, viu? E muito obrigada por ver meus vídeos, né? E a todos que veem meu vídeo, muito obrigada, gratidão. Desejo quem ver de dia um abençoado dia, quem ver à noite uma abençoada noite. E até o próximo vídeo.